Era uma benção. Terminava 9h30 no domingo, sem problema nenhum. O povo ficava conversando aqui. Mas é muito bom adorar a Deus, irmãos. Muito bom. Hoje é um dia de adoração ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos orar? Pedir para o Elivelto estar orando nesse momento. Em seguida nós vamos meditar na palavra de Deus. Senhor Deus e poderoso Pai, nós agradecemos ao Senhor Deus por mais um ano. Nós agradecemos, Senhor Deus, por chegar até aqui, o Senhor Deus nos guardar, nos livrar do mal e suprir todas as nossas necessidades. Obrigado pela tão grande salvação, Senhor Deus, que trouxe o Filho de Jesus para morrer na cruz do Calvário para o nosso pecado. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de louvar e exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos irmãos que está aqui esta noite para engrandecer, adorar e agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é bom para o seu povo, Senhor Deus. Obrigado pelos muitos livramentos. Obrigado, Senhor Deus, por Deus repreender todo o mal sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado também, Senhor Deus, porque o Senhor Deus nos abandona em nenhum momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos permite respirar. Obrigado pela chuva, Senhor Deus, que nos mandaste, Senhor Deus. Obrigado pelo sol também, porque nós precisamos de tudo isso, Senhor Deus. E obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, Senhor Deus. Neste momento, acalma todos os corações que estão aqui, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa falar no nosso coração, que a gente possa ser grato ao Senhor, Deus maravilhoso, Senhor Deus. E que o Senhor Deus possa entrar, Senhor Deus, com a sua palavra no nosso coração, e que ela possa fazer morada, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa nos corrigir, e que a gente possa sair daqui, Deus, melhor do que a gente chegamos, Senhor Deus. Porque o Senhor é o Deus que corrige todo o seu povo, todos os seus filhos, Senhor Deus. E nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Senhor Deus. Fala conosco, Senhor Deus. Que nesse momento só a voz do Senhor possa falar ao nosso coração. Que os nossos pensamentos sejam todos cativos, Senhor Deus. E que o Senhor possa reinar no nosso coração neste momento. Use o pastor, Senhor Deus, para falar conosco. Que é assim que eu oro, desde já agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 3. Livro de Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21. Mas eu quero pensar com os irmãos que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, e que nós estamos encerrando o nosso ano nos braços da glória de Deus. Amém? Amém. Diz assim o texto bíblico, verso 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E a esse seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Irmãos, nós chegamos mais no final de ano. Como eu disse domingo, 2025 talvez para muitas pessoas foi um ano de orações respondidas. Amém? Amém. Deus respondeu as minhas orações. Tremendamente sim. Irmãos, para outros, parece que as orações não foram ouvidas. Irmãos, nós aqui, se nós fizéssemos uma pesquisa, vamos ver que temos pessoas aqui, por exemplo, que estão celebrando conquistas. Conquistaram algo que vinha batalhando tanto que esse ano perdesse. Está baixo? Está baixo? Meu microfone? Tá bom. E temos para muitas pessoas assim. Outros, por exemplo, estão carregando cicatrizes de coisas que aconteceram. Alguns lutos, frustrações, e muitos, irmãos, com perguntas sem respostas. Perguntou e não houve resposta. Mas quando nós chegamos, irmãos, no final do ano, eu digo que o final do ano tem esse poder, porque ele revela o que carregamos no nosso coração. Eu digo que o final de ano, irmãos, muitas vezes ele escancara as nossas limitações. Porque nós não podemos fazer nada mais além. Pensamos que íamos conquistar, íamos fazer lá no início do ano e não conseguimos. Mas sabe, irmãos, o que o final de ano nos faz? Ele nos faz perceber que apesar de todo o nosso esforço, nós não controlamos o tempo.
nós não controlamos o resultado nem o amanhã. Nós não temos esse controle. Nós chegamos aqui e percebemos isso. Porque nós temos projetos, tínhamos um monte de coisas, nós não conseguimos. Veja, irmãos, é exatamente nesse ponto que o apóstolo Paulo, ele nos conduz nesse texto. Porque Efésios 3, 20 e 21, veja, ele não é um texto triunfalista. Não é. Veja, quando você olha, ele é um texto pastoral, ele é um texto teológico, ele é um texto que deveria ser profundamente consolador. Ele consola os nossos corações. Irmãos, Paulo, ele está escrevendo aqui, né, uma adoração a Deus, falando de Deus, mas quando você olha o texto, ele diz que está fazendo isso de joelho perante Deus. Ele está de joelho fazendo isso. Vejam, se você olhar todo o texto aqui, eu vou dar uma passada rapidamente nele, você vai ver que depois dele falar sobre sofrimento, depois dele falar sobre mistério, sobre igreja, sobre graça, ele nos ensina aqui como encerrarmos o nosso ano olhando menos para as nossas estatísticas e mais para a glória de Deus. Olhando menos para as coisas que nós não conseguimos, para as coisas que nós não tivemos como fazer, e olhar mais para a glória de Deus, olhar mais para o Senhor. Veja, no verso 1 do capítulo 13, você vai ver que Paulo estava preso. E ele escreve a carta de Efésios na prisão. E prisão não é um lugar confortável. Prisão é um lugar de limitação extrema. Irmãos, isso é crucial para nós entendermos o que o apóstolo Paulo está falando. Porque olha a declaração que ele faz. Ele declara que Deus pode fazer infinitamente mais. Mas ele está preso. Vejamos que esta declaração do apóstolo Paulo não nasce de prosperidade. É muito fácil você falar que Deus vai fazer infinitamente mais se as coisas estão correndo bem para você. Se tudo está saindo certinho como você planejou. É fácil você dizer que Deus abençoa infinitamente mais. Veja, irmãos, que essa afirmação, ela não nasce de um momento de prosperidade, mas nasce de um momento de dependência de Deus. Ele está dependendo do Senhor naquela cadeia. Ele depende do Senhor naquela situação. Irmãos, muitas vezes nós citamos esse texto porque as coisas estão acontecendo. Mas Paulo não. Paulo está dizendo para a igreja de Efésio que Deus abençoa infinitamente mais estando preso. Por causa do Evangelho. E temos no capítulo 3, Paulo vai fazer esta oração para que a igreja seja fortalecida no homem interior. Ele queria uma igreja que os crentes fossem fortalecidos. Ele diz no verso 17 que aquela igreja precisava ter Cristo habitando pela fé no coração. Ele diz que a igreja precisava compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E ele nos ora para que a igreja seja cheia de toda a plenitude de Deus. Não, isso. Por causa do Evangelho. Irmãos, é nesse clima que surge o verso 20 e 21. Veja que esses dois versículos eles não são um mestre. Mas sabe que você percebe aqui? Que é o coração de Paulo estava transbordando. Então você vê ele transbordar de uma oração que termina em adoração. Será que nós somos capazes de adorar o Senhor quando tudo vai mal? Será que nós somos capazes de adorar o Senhor quando as coisas não saem do nosso jeito? Porque Paulo está adorando ao Senhor, pedindo pela igreja,
e um momento de prisão. Vamos dar uma olhadinha no texto. Esse texto é maravilhoso. Olha o que ele diz: aquele que é poderoso. Irmãos, o foco não está em nós. Alô? Falando. Irmãos, o foco não está em nós. Paulo, ele não começa falando do que nós pedimos. Desliga. Desliga aqui, ó. Pronto, vou pegar sempre. Quando eu cheguei aqui, mas não tinha microfone para pegar. Vamos voltar nos tempos de 32 anos atrás. Vejamos que Paulo começa dizendo que aquele que é poderoso, vejamos o foco, ele está dizendo que o foco não está em nós, o foco está em Deus. Paulo ele não começa falando a nós pedimos, não, mas ele começa dizendo quem é Deus, aquele que é poderoso. Vejamos, não é um poder que Deus teve, que Deus terá, não. Ele está dizendo, irmãos, que é uma capacidade, né? Quando você olha aqui, você vai ver que ele está falando de Deus como um Deus que exerce agora esse poder. Porque a palavra, irmãos, original aqui, né, para poderoso, aponta uma capacidade ativa e contínua. Deus é poderoso o tempo todo. O tempo todo. Ele foi ontem, hoje e amanhã. Você não precisa ter medo que amanhã ele vai deixar de ser poderoso. Ele vai continuar sendo poderoso. E vejamos, quando você olha, não é um poder que muitas vezes nós vemos que as pessoas vão fazer em um momento, não. O poder dele está sempre ativo, sempre trabalhando, sempre operoso. E mas eu fico pensando que no encerramento do ano, isso nos confronta. Não é que nós somos fiéis, não é porque nós, não é o quanto nós erramos, não é o quanto nós acertamos, mas quem Deus é e permanece sendo apesar de Deus. Esse é o foco. Quando nós olhamos para esse ano, precisamos entender. O que eu tenho que olhar nesse ano não é se eu fui fiel bastante, se eu acertei, se eu errei, não. Mas esse Deus que permanece fiel. Esse Deus poderoso que continua ali, ninguém move ele do lugar. Eu posso confiar nele. Eu posso entregar meu ano 2026 nas mãos dele. Porque ele continua operando. Nada foge dele. Então, mas quando o ano termina, geralmente ele termina assim no final do ano, né? Acabado. Vocês não estão sentindo cansado? Se é imaginação, mas no final de ano a gente vai terminando o ano cansado. Parece que as forças acabam. Mas sabe que a gente aprende? Que o poder de Deus não entra no excesso. O poder de Deus não acabou. Ele não está cansado. Ele continua. Amém? Nós estamos. Mas o nosso Deus seja Deus. Eu posso confiar nele. Olha o que ele diz, mas é o apóstolo Paulo diz mais aqui. Para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender. O limite da nossa fé, que talvez seja especialmente pequena. O limite da nossa fé não limita a Deus. O poder que ele tem não depende da minha fé.
A autoridade que ele tem não depende da minha fé. Se eu deixar de existir hoje, ele é Deus. Antes do existir, já é Deus. Veja, mas quando você começa a olhar essas coisas, não faz sentido de você olhar para 2026 e dizer, eu não sei o que vai acontecer, mas está na mão daquele que sabe. Está na mão daquele que pode fazer. Irmãos, de Paulo, quando você olha, o apóstolo Paulo, ele é magnífico. Porque Paulo, irmãos, ele empilha palavras aqui no original para romper, eu diria assim, qualquer limite. Porque quando ele diz aqui, para fazer infinitamente mais, a palavra que ele usa no grego, hiper, é que pensou, hiper grande, né, a gente fala. Irmãos, ele usa, quer dizer, além do além. Tá? Você entende isso? Deus faz além do além. Ele faz excesso superabundante. Porque a gente fala infinitamente mais, irmãos. Essa palavra diz que Deus faz coisas que você nunca vai imaginar. Mas que Deus pode fazer outra forma. Que Deus pode fazer então em 2026. É esse Deus, irmãos, que nós estamos falando. Veja, meus Deus, ele não apenas responde orações. Paulo está dizendo que ele ultrapassa as orações. Ele ultrapassa o seu pedido. Ele ultrapassa aquilo que você estava pensando. Temos Deus, se você olhar, Deus está sempre nos surpreendendo. E temos Deus que ultrapassa, por exemplo, a nossa linguagem. Como expressamos. Ele ultrapassa, por exemplo, a nossa imaginação. Sabe se você imaginou para o ano de 2026? Deus pode fazer além. Amém. Ele pode surpreender você. Irmãos, Deus, ele ultrapassa os nossos planos para o próximo. Amém? Amém. Deus ultrapassa. Você tem um plano para o 2026, Deus ultrapassa o seu plano. Deus vai também. É por isso que Paulo começa dizendo, né, Paulo começa dizendo, aquele que é poderoso. Não depende da minha fé. O poder dele não depende da minha fé. Ele é poderoso. Ele pode fazer muito mais. E eu diria que isso deveria ser até profundamente emocional, porque revela algo essencial aqui para nós. Sabe esse Deus Todo-Poderoso? Ele não cabe nas nossas expectativas. Você tem uma expectativa? Deus não cabe dentro dessa expectativa, porque Ele vai além. Deus não cabe. Veja, nós quantas vezes nós entramos no novo ano com metas. Vou perder 10 quilos. Vou para a academia o ano inteiro. Ah, não vou orar mais. Não vou vir aqui para Deus esse ano. Não, olha, eu vou fazer um jejum de 21 dias, uma vez por mês. Nós entramos com metas, com promessas, com resoluções, não, porque isso eu vou mudar isso. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos dentro de tudo isso? Nós não deixamos espaço para sermos surpreendidos. Nós temos a coisa que nós podemos fazer, eu vou realizar. Qual é o espaço que você tem que deixar na sua vida para Deus surpreender você? Qual é o espaço? Veja, mas muitas vezes nós fazemos projetos e deixamos Deus fora. Deixamos Deus fora dos nossos planos. Deixa Deus surpreender você.
fazer além daquilo que você está pedindo. Deixa um espaço para Deus trabalhar na sua vida, nas suas orações. Deixa Deus surpreender no ano 2026. Você. E sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu poderia dizer, parafrasear Paulo, dizendo assim: Deus, que sustentou eu e você em 2025, Ele não está preso aos nossos pedidos de 2026. Ele não está preso. É isso que Paulo diz que Deus faz muito além daquilo que nós pedimos. Deus não quer realizar só o que você pediu. Ele pode fazer muito mais. Amém? Amém. Muito mais. Muito mais. E olha o que Paulo continua dizendo: segundo o poder que opera em nós. Veja, irmãos, que Deus age em nós, né, antes de agir por meio de nós. Deus age nas nossas vidas antes de agir através das nossas vidas. E eu diria que esse é um ponto, irmãos, pastoral decisivo aqui. Porque o poder de Deus não opera apenas ao nosso redor, mas Ele opera dentro de nós, no nosso interior, no nosso caráter, na nossa vida. É isso que o texto nos mostra. Irmãos, isso significa que antes de mudar circunstâncias, que você está orando para Deus mudar, antes de Deus abrir as portas que você está pedindo, antes de Deus realizar os sonhos que você quer, Deus vai trabalhar em você. Ele vai trabalhar na sua vida. Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer muitas vezes, irmãos, curar motivações erradas. Motivações que não engrandecem o nome dele. Motivações que Tiago diz que quando nós pedimos, nós não recebemos porque pedimos mal para gastarmos os nossos prazeres. E muitas vezes o Senhor tem que trabalhar em nós primeiro, antes de fazer. Deus vai trabalhar em nós, irmãos, para amadurecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Confiarmos plenamente no Senhor. Ele vai moldar o nosso caráter. Irmãos, tem coisas que o Senhor nos dá, nos colocando nas mãos, nós estragamos, nós perdemos, transformamos em maldição, por falta de caráter de trabalhar com Deus. Então, antes de Deus fazer através de nós, Ele vai agir em nós. Você acredita para que Deus trabalhe na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa? Deus vai trabalhar com você. Porque sempre nós dizemos assim: Deus trabalha na Raquel. Deus vai trabalhar em mim. Não. Deus vai trabalhar em nós. Porque Deus usa as nossas vidas para fazer o projeto dele, o querer dele, o propósito dele, aquilo que Ele quer fazer através de você. Ele precisa trabalhar em você primeiro. E talvez você termine esse ano dizendo o seguinte: eu não vi tudo que eu pedi para o Pai. Eu não vi tudo que eu pedi. Eu não tive a resposta de tudo que eu pedi. Mas olha o que Paulo nos ensina, poderia nos ensinar a perguntar. Em vez de você dizer: olha, eu não vi tudo que eu pedi, eu não vi essa resposta de Deus, eu acho que você deveria perguntar: o que é que Deus operou em mim enquanto eu estou esperando? O que é que Deus trabalhou na minha vida enquanto eu estou esperando essa resposta de Deus? O que é que Deus trabalhou na minha vida até que eu veja a minha oração respondida? O que é que Deus está moldando na minha vida até que eu tenha essa resposta que eu tenho colocado diante dele, que eu tenho falado todos os dias? O que Deus tem trabalhado na sua vida, meu querido do céu? O que Ele tem moldado em você? Nós muitas vezes, o maior milagre do ano não foi externo, não foi coisa que você pegou, não foi coisa que você adquiriu, foi você ainda estar em pé.
Esse foi o maior milagre do ano. Você ainda está adorando, confiando. Esse foi o maior milagre da sua vida em 2025. Não é o carro, não é a casa, não é o dinheiro, não é a saúde. Não é nada disso. É você estar em pé diante do Senhor. Continua confiando, continua crendo, continua perseverando diante de Deus. E olha o que Paulo continua dizendo: a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Veja, irmãos, o fim do ano ele precisa terminar em adoração. Não é comigo e beber, apesar de comer e beber, tá bom. Feijão gordo é bom, não é mesmo? Feijão gordo é bom. Se a bebida fizer ainda melhor, já passei a vida. Então, quando você olha para isso, não é a festa. Veja que Paulo, ele está preso, escrevendo a igreja, e ele termina, ele encerra aqui, irmãos, né, dizendo, olha aí, pega o texto, a ele seja glória. Veja, ele encerra com que a glória de Deus. Se você olhar para Paulo, não está dando nada certo, ele está preso. Você imaginou o que Deus estava trabalhando na vida de Paulo naquela época? O que ele estava aprendendo com Deus ali preso naquele lugar? E ele é capaz de terminar glorificando a Deus. Irmãos, a igreja, porque ele vai olhar o texto e diz assim: a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus. Veja, irmãos, a igreja é o lugar onde essa glória é visível na história. A glória de Deus se revela na igreja. Eu não entendo as pessoas que dizem que não precisa congregar. E a glória dele é na igreja. Veja, irmãos, Paulo coloca em Cristo Jesus. Veja, irmãos, Cristo é o meio pelo qual essa glória é revelada na eternidade e na igreja. É por Cristo Jesus. Temos um ano, ele não termina com balanço financeiro, ele não termina com um relatório ministerial, ele precisa terminar com uma adoração. Precisa terminar adorando. Você não precisa de comida, nada de uma mesa farta para você terminar o ano. Você precisa estar adorando a Deus. Nós terminamos, quando eu cheguei aqui no pastor, nós tínhamos cultos de virada. Nós passávamos na igreja. Mas os crentes modernos hoje não querem mais estar. Então hoje nós estamos. Então, tem que terminar com a adoração. Por isso que nós adoramos a Deus com músicas e falando do que Ele é, do que Ele faz, da bondade dEle. Nós terminamos adorando esse Deus que nós servimos o ano 2025 inteiro. Temos quando nós terminamos, quando nós adoramos no final do ano, nós declaramos que Deus foi fiel quando nós entendemos, e Deus foi fiel quando nós não entendemos o que aconteceu, mas Ele permaneceu fiel. Quem foi fiel dele. E sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus será fiel no ano que ainda nem começou, mas Deus nos dará sempre. Então eu posso confiar. Amém. Não vai haver mudança. Temos quando estamos encerrando este ano, Deus não nos pede explicações perfeitas. Ele não pede para que você explique o que você fez nesse ano, não. Ele nos convida a ter uma confiança plena. Ele nos convida a nós confiarmos plenamente nele. Se nós não fizermos isso em 2025, mas nós passamos isso em 2025. Nós precisamos confiar plenamente. E talvez, meu querido, você vai entrar o ano novo sem resposta. Pode ser no ano 2026, sem nenhuma resposta daquilo que você estava esperando.
Talvez você entre no ano de 2016 sem nenhuma garantia humana, ninguém pode dar garantia nenhuma para você, sem controle, está numa situação que você não tem controle. Talvez você entre em 2026 desta forma. Mas eu diria para você, mesmo que sem resposta, mesmo sem garantia humana, mesmo sem controle, mas você vai entrar em 2026 como Deus faz infinitamente. Isso que faz diferença. Não é o que eu fiz, o que se deu certo. Eu diríamos que o Senhor vai fazer infinitamente mais, dando muito mais graça a nós do que culpa. Muito mais graça, muito mais presença do que ausência. Você vai perceber muito mais do Senhor ao seu lado, muito mais esperança do que medo. Por mais que você não veja, por mais que você não saiba, a sua esperança está no Senhor. Ele é a esperança. Temos nesse último culto do ano, não é um culto de despedida, eu diria que é um culto de entrega. Hoje é um culto de entrega. O que nós podemos entregar? Entrega do que já passou, entrega do que causou dor para nós, entrega do que não se cumpriu, que nós esperávamos esse ano e não veio, mas também é um momento de entrega daquilo que ainda estamos sonhando, colocar nas mãos de Deus, pedir que Ele venha fazer muito mais, e nós também a entrega daquilo que nós estamos esperando. Nós confiamos no Senhor, nós esperamos o que nós vamos pedir. Nós nem pedimos ainda, nós já entregamos ao Senhor, nós já colocamos nossa mão. Temos quando fechar este ano, que nós possamos dizer, como Paulo, não com palavras apenas, não, mas que nós possamos falar com o coração. A Ele seja agora, no próximo ano, todo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Que seu ano seja um ano de bênção, um ano que Deus vai trabalhar de forma poderosa. Amém? Amém. Nós vamos um momento, eu diria, de consagração das nossas vidas. E eu quero convidar você a se colocar de joelho. De joelho. Se você não puder ajoelhar, você está com o seu joelho quebrado. Caso contrário, não tem que você direto de joelho. Nós vamos orar. Também tem que pegar Deus desse ano, agradecer esse ano que se passou. E nós vamos colocar diante dele esse ano que nós vamos entrar. Porque irmãos, é aquele que pode continuar fazendo infinitamente mais do que nós. Não é isso. Que pode fazer infinitamente mais do que nós podemos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado e poderoso Senhor, ó Deus, a tua igreja, Senhor, está diante de ti neste momento. Ó Deus, como corpo de Cristo nesse local, ó Deus, nós queremos agradecer o Senhor por esse ano, Senhor, que está chegando ao fim. Porque o Senhor, durante esse ano, o Senhor proveu das nossas necessidades, o Senhor curou as nossas enfermidades, o Senhor nos libertou, Senhor, aqueles que estavam cativos. Por isso, Senhor, nós louvamos o teu nome, porque pudemos ver o Senhor fazendo infinitamente mais, muito mais do que nós pedimos e pensamos. E por isso, Senhor, nós te louvamos, Senhor, porque a sua misericórdia que não tem fim se renovou a cada manhã sobre as nossas vidas. E é a razão, Senhor, de cada um de nós estarmos em pé, cada um de nós estarmos aqui, Senhor, esta noite, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor.
Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és esse Deus tremendo e poderoso. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque o Senhor nos manteve de pé com a Sua mão forte, com a Sua mão de justiça. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela tão grande salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, e queremos colocar diante do Senhor o próximo ano. Ó Deus, sabemos, Senhor, que grandes dificuldades se avizinham. Mas sabemos, Senhor, que nós não dependemos, Senhor, de pessoas, nós dependemos do Senhor. Nós necessitamos do Senhor, nós precisamos mais da Tua presença, Pai. Nós precisamos mais do poder do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Nós precisamos mais do agir do Senhor sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre esposos, esposos. Ó Pai, em nome de Jesus, o inimigo seja vencido, Senhor. O inimigo, Senhor, seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Ó soberano Deus, o poderoso Senhor, venha agir, Senhor, poderosamente. Ó Deus, aumenta, Senhor, a nossa confiança, aumenta a nossa fé, Senhor. Nos dá uma fé plena em Ti, ó Deus, uma confiança plena no Senhor. Ó Pai, que nós não possamos andar, Senhor, por vista, mas nós possamos andar por fé, nós possamos andar por aquilo que cremos e não pelo que vemos, porque sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas, por mais que pareça, Senhor, não ter o controle, mas o Senhor tem o controle. E por isso nós podemos confiar no Senhor, por isso nós podemos crer no Senhor. Ó soberano Deus, nesse momento, Pai, eu quero abençoar o Teu povo no nome de Jesus. Eu quero pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos, Senhor, sejam medidas, Senhor, esteja sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa deles, sobre o trabalho deles. Ó Deus, que em tudo, Senhor, no próximo ano, eles sejam ainda mais abençoados. O Senhor repreenda o maligno, Senhor. Ó Deus, que venha afligir, Senhor, a vida dos Teus filhos. Que eles sejam repreendidos no nome de Jesus. Ó Deus, que Ele não tenha poder de retalhar, Senhor, em nada na vida dos Teus filhos, mas que somente o poder do Senhor, o agir do Senhor, o poder do Teu Espírito, Pai, esteja sobre as nossas vidas, Senhor, no próximo ano. Por isso, Pai, eu suplico toda sorte de bênção, Senhor, sobre a vida da Tua igreja, Pai. Ó Deus, que eles sejam grandemente abençoados, que eles sejam prósperos, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor abre as portas que eles precisam. Ó Deus amado, que o Senhor cure as enfermidades, que o Senhor os livre, Senhor, de todo mal. Ó soberano Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Ó Deus, que o Senhor nos surpreenda, Pai, no próximo ano. Ó Deus, que o Senhor surpreenda os Teus filhos, Senhor, no próximo ano. E que isso resulte em glórias ao Teu nome. Que o Teu nome seja exaltado e louvado, Senhor, através das nossas vidas, pelos feitos do Senhor, pelo Deus que o Senhor é. Ó soberano Jesus, vem nos ajudar, Senhor, vem nos tomar pela Tua missão. Ó Pai amado, nós entregamos o ano 2026 nas Tuas mãos. Ajuda a Tua igreja, Senhor, na área do evangelismo, na área dos homens, das mulheres, infantil, ó Deus, financeiro, pastoral, ó Deus, que o Senhor nos ajude em todas as áreas, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser frutíferos, Senhor, em tudo que fizermos. Que o Teu nome receba toda a honra e toda a glória. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Comigo, Espírito enche a minha vida.
e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar sobre a vida dos nossos irmãos presentes aqui nesse tempo, e na vida dos nossos irmãos espalhados por toda a face da terra, de hoje e para todos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.